Bom, turma, eu vou gravando aqui o texto para a gente ter uma referência e vou conversando com você sobre a matéria. A enfermagem ela sempre esteve voltada a atender a assistência de saúde da sociedade. Ela sempre veio para auxiliar a medicina ali junto com os médicos. Então, ela se originou do desejo de manter as pessoas saudáveis, ter um conforto e ter um cuidado ali com o doente, com o enfermo. Saúde, a gente pode definir saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Por que a gente fala isso? Como definição, a gente sempre teve saúde, um estado físico, um estado de ausência de doença. Mas hoje a gente tem uma concepção de doença um tanto diferente do que era. A gente tem uma concepção que a doença, ela não necessariamente é uma doença física. Depressão está aí para provar isso. Então, é uma doença mental, problemas sociais, tipo de escassez de determinados alimentos por conta de sua escala social. Então, é muito mais complexo do que apenas uma ausência de doença ou enfermidade. Doença é um processo anormal no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões. Como assim? Se a pessoa ela tem obesidade, a obesidade hoje é considerada uma doença. E é por quê? Porque considera-se que a pessoa obesa ela tem maior propensão a doenças de origem inflamatória. Isso eu já expliquei lá atrás, como funciona nas outras disciplinas. Mas também o obeso, ele tende a ter ali pressão alta, entupimento de artérias, problemas cardíacos. Outras doenças podem vir acompanhadas ou não. Por exemplo, a pessoa está sofrendo de um problema físico e está sofrendo de depressão em paralelo. Então vamos entender. Se sempre veio para poder auxiliar as necessidades básicas humanas, quais necessidades são essas? As fisiológicas, respiração, hidratação, nutrição, manter a temperatura, eliminação de excretas, necessidades de segurança, que a gente vive num mundo, que tenso, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a gente tem a necessidade de procurar abrigo, de se sentir protegido, de sentir que vai conseguir dar continuidade à vida, Então, muitas vezes também a religião ela tem que ser inserida nessa necessidade de segurança, que a necessidade se encaixa na necessidade de continuidade, Não tô aqui para puxar sardinha de nenhuma religião, fica claro isso, mas a necessidade de religião, por exemplo, um paciente que é testemunho de Jeová, ele não recebe sangue, entendeu? Ele, da crença dele, não recebe sangue. E cabe a gente respeitar também esses níveis, essas situações sociais, necessidades sociais, O ser humano ele precisa amar, ele precisa conviver com outras pessoas, com outros seres humanos e ser aceito por outras pessoas. Então, seja no grupo social, seja no parâmetro familiar ou religioso, necessidade de status ou de estima, do ser humano. Ele busca ser competente, a gente tem a tendência de querer alcançar o nosso objetivo, de obter a aprovação, de ser reconhecido, mesmo para ter um retorno. A necessidade de autorrealização, que busca a realização como pessoa,
né? Ele se sentir apto a situações e se sentir confortável, né? Seja com a sua aparência estética, seja com a sua aparência, seja com o seu conhecimento, né? Seu intelecto, ou sua face religiosa. A evolução da assistência da saúde nos períodos históricos. O período pré-cristão, né, foi aonde começou, né, onde a gente começa essa parte do conteúdo. Nesse período, as doenças eram tidas como castigo de Deus ou resultavam do poder do demônio. Então, os sacerdotes ou feiticeiras, né, eles acumulavam as funções de médicos e enfermeiros, porque acreditava-se dessa referência, né? Então usavam-se massagens, banhos com determinadas ervas, banho de água fria, água quente, né? Por quê? Porque não existia também o conhecimento de medicações e a ciência era bem limitada naquela época. Então tinha esse acúmulo de funções em cima dos sacerdotes em si. No Egito, né, já eram alguns documentos, né, sobre a medicina conhecida na época, né, então vinha sempre acompanhado ali de fórmulas religiosas, né, eles acreditavam no hipnotismo, na interpretação dos sonhos. Na Índia, né, conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para envenenamento, o processo digestivo. Eles já tinham algum tipo de conhecimento, eles já faziam suturas, amputações, já corrigiam algumas fraturas, né? O budismo, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da enfermagem na medicina por esse aspecto, né? Eles conseguirem desenvolver isso. Na Síria e Babilônia, né, tinha penalidades para os médicos incompetentes. Eles amputavam as mãos, indenizavam o paciente, né? E os sacerdotes e médicos, eles também vendiam talismãs e orações usadas se tivesse um ataque de demônios, né? Também se acreditava que os demônios eram causadores das doenças, mas também já tinha uma penalidade para quem não era um bom, entre aspas, um bom médico, né? Então tinha todo esse aspecto. Na China, né, eles eram cuidados, os chineses eram cuidados por sacerdotes, né? E eram divididas em benignas, médias e graves. Então eles caracterizavam pelo grau, né? E eles eram rodeados ali por plantas medicinais. E eles já conheciam algumas doenças, varíola, sífilis, anemias, eles já indicavam ferro, fígado, doenças de pele, eles aplicavam arsênico, eles usavam ópio como anestesia. Eles construíram alguns hospitais de isolamento e casa de repouso. A cirurgia não evoluiu devido à proibição da dissecção de cadáveres. Eles proibiam de secar cadáveres para poder estudar. Então, isso, eles tinham um bom conhecimento, mas não conseguiram evoluir por esse ponto. No Japão, eles aprovaram e estimularam a eutanásia, né? Eles usavam muito águas termais. Na Grécia, muitas coisas eram prendidas à mitologia grega, né? Então, Apolo, Deus Sol, era o deus da saúde na medicina. Eles usavam sedativos, fortificantes, hemostáticos, faziam ataduras, né? Tiravam corpos estranhos. Eles tinham lugares, né? Casas para o tratamento dos doentes. A medicina também era exercida pelos sacerdotes, né? E eles usavam de banhos, massagens, sangrias, dietas, sol, ar puro, água pura mineral. Eles davam um valor à beleza física do paciente, a parte cultural, e eles eram muito hospitaleiros com os pacientes, tá?
Então, eles sempre usavam recursos naturais ali. E na Grécia teve Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. Ele observava o doente, né, fazia o diagnóstico, prognóstico, a terapêutica, e ele reconheceu doenças tipo tuberculose, malária, histeria, neurose, luxações, fraturas, e ele usava todos esses recursos, né, que eu citei anteriormente. Roma, durante muito tempo, não era exercida por escravos ou estrangeiros. Não tinha muito prestígio da medicina em Roma, né? Mas eles tinham um sistema um tanto diferente. Eles tinham uma limpeza maior das ruas, as casas eram bem ventiladas, água pura, rede de esgoto, que na época era bem, assim, muitos lugares não tinha, né? Então os mortos eram sepultados fora da cidade, não ali, era fora da cidade. Então eles também tinham a prática, né, no período cristão da caridade. Isso tudo também ajudou ao tratamento, né? História da enfermagem, período Florence Nightingale. E ela nasceu em 12 de maio de 1820, em Florença, que fica na Itália. Né? Ela tinha uma inteligência comum, uma tenacidade de propósitos, determinação e perseverança. Então ela dialogava ali com os políticos, os oficiais do exército, né, para poder prevalecer as ideias. Ela falava muito bem o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o grego e o latim. Ela tinha o desejo de se realizar como enfermeira e passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1844 fez uma viagem ao Egito e ela decide servir a Deus, né, lá na Alemanha, junto com as diaconisas. Decidida a seguir sua vocação, procura completar seus conhecimentos que julga insuficientes. Ela vai visitar o hospital de Dublin, não sei se eu pronunciei certo, desculpe, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia, fundada 20 anos antes. Conhece as Irmãs de Caridade Vicente de Paulo, em Paris, e ela vai se preparando para sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a França, a Turquia decretaram guerra à Rússia, né, a guerra da Crimeia, e ela passou a ajudar, né, nessa guerra com o tratamento. E ela com isso ganha um prêmio e ela cria a escola de enfermagem lá na frente, né, na Crimeia. Cria-se em 1959 uma escola de enfermagem. Passando a guerra, ela passou a servir de modelo para as demais escolas, né, que foram fundadas posteriormente pela sua disciplina rigorosa, né, tipo militar. Ela instruía os profissionais de saúde, e ela acabou se tornando uma referência. Ela morre em 13 de agosto de 1910, né, deixando esse legado, né, de ensino na enfermagem. No Brasil, né, a organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial, ela vai até o século XIX. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada ao grupo formado por sua maioria por escravos, que nessa época trabalhavam em domicílios. Então, eles começaram a abrir as casas de misericórdia, né? Começou a surgir as casas de misericórdia, que tiveram origem lá em Portugal. E a primeira casa de misericórdia foi fundada em Santos em 1543, né? Ainda no século XVI. E aí, ainda no século XVI, surgiu no Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Depois em Porto Alegre, Curitiba, inaugurado em 1880, com a presença de Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. Então, no que se diz respeito à saúde do povo brasileiro, né, nem teve muito destaque,
foi o padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequese, ele foi além, ele atendia os necessitados, né? Ele exercia atividades de médico e de enfermeiro, e ele ajudava nesse cuidado, né? Principalmente dos mais necessitados e seus primitivos habitantes, como diz no texto, né? Os índios. Então, ele usava muito de ervas medicinais, né? Super detalhadas quando descritas. E uma outra figura foi o Frei Fabiano Cristo, que durante 40 anos exerceu atividades de enfermeiro no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, no século XVIII. Né? Em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar a Casa dos Expostos, no Rio de Janeiro. Em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade, né, que se conhece na legislação mundial, graças a José Bonifácio Andrade Silva. A Casa de Partos funcionava na Casa dos Expostos em 1922. Em 1832, o ensino médico foi criada, né, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A Escola de Parteiras da Faculdade de Medicina diplomou a seguinte célebre Madame Durocher, né, a primeira parteira formada no Brasil. No início do século XX, grande número de teses médicas foram apresentadas sobre higiene infantil e escolar, demonstrando resultados obtidos, abrindo horizontes para novas realizações. Né? E também na enfermagem nós tivemos uma grande referência, que foi Ana Nery. Ana Nery, né, aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Ela se casou com Isidoro Antônio Nery, daí Ana Nery, ficando viúva aos 30 anos. Seus 2 filhos, um médico militar e um oficial do exército, eles foram convocados para servir na Guerra do Paraguai, né? E o mais jovem aluno do 6º ano de medicina oferece seus serviços em prol dos brasileiros. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição da pátria. Ela não resiste os filhos terem que ir cuidar da guerra, e ela, não, eu tenho que ajudar. Em 15 de agosto, ela parte para os campos de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento dos feridos. Depois de 5 anos, ela retorna ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor, recebe uma coroa de louros e Vitor Meirelles pinta sua imagem, colocada no edifício do Paço Municipal. O governo imperial concede sua pensão e medalhas humanitárias pela sua campanha. Ela falece em 20 de maio de 1880. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o seu nome. Né? Assim como Florence, ela rompeu os preconceitos da época, que a mulher era aquela prisioneira do lar, né? E tinha que cuidar somente do lar. Então, encerrando, lendo esse parágrafo, a enfermagem é uma arte. Para realizá-la como arte requer devoção tão exclusiva e um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar seu corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, é uma das artes. Dizer que é a mais bela das artes. Desculpe ter gaguejado, perdão, acontece. E é isso.